Olá, através desse vídeo eu quero falar um pouco hoje a respeito de um assunto que eu acho que ele é bastante pertinente para o momento que nós estamos passando. Nós estamos vivendo essa situação toda aí do coronavírus, do Covid-19, e muitas pessoas às vezes se perguntam o que está acontecendo, Deus estaria nisso, Deus não estaria. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus está no controle de todas as coisas e, logicamente, com relação a essa questão que está acontecendo toda aí no mundo, uma situação totalmente sem precedentes. Nunca existiu na história algo que tivesse um impacto mundial tão grande como nós estamos vendo esse, ao ponto de no mundo inteiro praticamente parar literalmente. E nós vemos que existe a mão de Deus nisso, sim. E aí nós vemos que uma das coisas que tem acontecido e que tem instaurado na sociedade, tem se instalado na sociedade, está acontecendo muito, é o medo que está tomando conta das pessoas. E aí o que a palavra de Deus nos diz, o que a Bíblia nos fala a respeito disso, como nós devemos nos portar quando nós vemos essas coisas acontecerem? Porque a Bíblia nos diz, e Jesus nos seus sermões escatológicos, tanto em Mateus 24, quanto em Lucas capítulo 21 ou Marcos capítulo 13, ele nos fala de alguns sinais e algumas coisas que aconteceriam nos últimos tempos e que nós deveríamos estar alertas, porque isso seriam sinais que estariam anunciando, seriam um prenúncio da sua volta, do seu retorno. Eles trariam para nós o sinal de que Jesus estaria realmente muito próximo, da parousia, da vinda do rei, do retorno do rei, de Jesus voltando para buscar o teu povo. E quando Jesus traz todos esses sinais, tem o texto que eu citei, eu acabei de citar os textos sinóticos, tanto de Mateus, quanto de Lucas, quanto de Marcos, mas eu acho bastante interessante o texto de Lucas, no capítulo 21, no versículo 28, algumas falas que nós vemos ali de Jesus, que nos dá uma indicação de qual deve ser a nossa atitude, como nós devemos nos comportar. Antes de nós adentrarmos basicamente no versículo 28, eu acho que é interessante a gente entender um pouco o contexto do capítulo como um todo, na verdade, do capítulo 21 como um todo. Quando nós vemos o capítulo 21, eu estou com a Bíblia aqui, só um instante, deixa eu pegar aqui. Quando nós vemos o capítulo 21, nós observamos aqui que, assim como nos outros evangelhos sinóticos, nós vemos aqui que a partir do versículo 5, Jesus está com os seus discípulos ali no templo, e aí falavam alguns a respeito do templo. O texto diz aqui, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada e tal. Então Jesus está ali no templo, os seus discípulos olham para aquele templo que era realmente muito bonito, e eles demonstram que tinham até um certo orgulho de ter um templo tão bonito, e mostra aquilo para Jesus. Jesus fala assim, não vai sobrar pedra sobre pedra. E então eles perguntam, no verso 7, fala assim, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E aí então Jesus começa a trazer para eles um panorama, começa a falar para eles o que seriam as coisas que aconteceriam nos últimos dias. A primeira coisa que eu gostaria que nós entendêssemos é que últimos dias, quando Jesus fala, não é simplesmente os últimos dias próximos à sua volta, mas a partir do momento que Jesus é assunto ao céu, ali, que ele morre, ressuscita e ele é levado ao céu, a partir daquele momento ali já começam o fim dos tempos, os últimos dias. Tanto é que Jesus fala ali da destruição do templo em Jerusalém, e esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, bem próximo daquela época lá, e está bem distante de nós hoje aqui, a destruição do templo. E a partir disso, Jesus começa a trazer sinais, e a partir do verso 10, do 10 até o verso 17, Jesus ele traz uma série de sinais para eles, falando a respeito de terremotos e maremotos e tantos sinais terríveis e coisas que aconteceriam como esse prenúncio da sua volta. No versículo 11, inclusive, ele fala sinais no céu. No versículo 25, ele retorna e ele fala de novo dos sinais, os sinais no sol, na lua, nas estrelas. E ele começa a trazer muitos sinais. Ele fala sobre o mar e o bramido do mar, e que isso faria com que os homens ficassem angustiados e muito preocupados.
E nós temos visto isso. Isso tem sido algo nítido, algo claro já há algum tempo. Nós sabemos que sempre existiram terremotos, sempre existiram todos esses sinais. Jesus fala sobre as epidemias, ele fala que aconteceriam várias epidemias. Tanto é que, quando nós vemos aqui, no verso 27, então ele começa a falar sobre a sua vinda já diretamente. Ele fala sobre todos esses sinais. Todos esses sinais sempre existiram? Sim. No entanto, nós vemos que quanto mais o tempo passa, tem havido uma intensificação desses sinais. E nós temos visto que realmente tem havido uma angústia muito grande nos homens. As pessoas têm se tornado pessoas que estão angustiadas por causa de tudo isso que tem acontecido. Nós temos visto aí em diversos lugares queimadas terríveis, terremotos, vulcões. E basta entrar na internet e nós vamos encontrar todos esses sinais descritos por Jesus acontecendo hoje, diante dos nossos olhos, com uma intensificação muito maior do que aconteciam alguns anos atrás, cumprindo exatamente aquilo que Jesus falou. E agora nós estamos diante de mais um destes sinais, que é justamente essa questão do coronavírus, que é uma epidemia que já se tornou uma pandemia espalhada por todo o mundo e que tem gerado muita angústia nos corações, que tem gerado medo, que as pessoas estão realmente sem saber o que fazer diante disso. No nosso país, a situação, algumas pessoas ainda levam meio que na brincadeira, mas nós sabemos que é algo muito sério, tem sido colocado, o mundo está em alerta por causa disso, a angústia tem tomado conta das pessoas. E aí o que nós devemos fazer diante de todos esses sinais, de todas essas coisas que são realmente ruins, difíceis de serem suportadas, que geram dores, que trazem mortes, que trazem tristezas? Como nós devemos nos portar? Nós que conhecemos a Cristo, o que nós devemos fazer? E aí nós vemos que no verso 27, nós vemos Jesus falando de forma bastante clara sobre a palavra aqui, falando sobre a volta de Jesus, onde fala assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Logo o quê? Logo após todos esses sinais, tudo isso vem acontecendo de maneira muito intensa, perseguições, ele fala aqui e tudo mais. E aí, logo após todos esses sinais, ele diz: então vocês verão o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. No verso 28, então, ele pega e Jesus então fala assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olha que interessante. Jesus está falando de um monte de coisas terríveis, absurdamente dolorosas, que a humanidade sofreria muito com todas essas coisas, mas aí Jesus simplesmente, quando ele termina de dar todos esses sinais e falar que o Filho do Homem viria, ele começa dizendo, ora, ele retoma lá no início, quando ele falou dos primeiros sinais, do início de todos os sinais, inclusive da destruição do templo, e todos esses sinais que nós temos visto acontecer no decorrer da história, durante todos esses mais de 2000 anos, desde o nascimento de Jesus. E aí nós vemos todos esses sinais acontecendo, e Jesus fala assim, ora, quando começarem esses sinais, ou seja, quando vocês virem todos esses sinais acontecendo, ele fala, ora, quando ele fala esse ora, ele está se referindo ao início dos sinais. Ele está dizendo, a partir do momento que isso tudo começar, como que vocês devem então se portar? Quando começarem essas coisas a suceder, olha o que ele fala para nós aí no verso 28, que coisas são essas? Aquelas coisas que nós vemos lá no verso 10, que seriam a nação se levantar contra outras, terremotos, epidemias, e tudo isso, quando tudo isso começar a acontecer, quando todos esses sinais começarem a acontecer, falando, ora, quando todas essas coisas, quando começarem essas coisas a suceder, a acontecer, o que vocês devem fazer? Ele diz, exultai. E olha que é muito paradoxal o que Jesus está falando para nós aqui, porque ele está falando de lutas, de dores, de sofrimentos, de terremotos, maremotos, epidemias como a que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia do coronavírus que tem gerado angústia, e ele fala, vocês que me conhecem, vocês que sabem que a redenção de vocês se aproxima, e ele vai falar isso mais para frente aqui no verso, vocês devem exultar. E o que é exultar? Exultar é alegrar-se, uma alegria explosiva. Ou seja, é aquela alegria que você não consegue expressar, você... É muito paradoxal, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, você vai ver todas essas coisas, todas essas destruições, esses terremotos, essas pandemias, e você não deve se entristecer, mas você deve exultar, deve brotar em seu coração uma alegria transbordante.
cria... Essa palavra exultar aqui no original, no grego, ela significa alegria, no sentido de ser uma alegria explosiva. É uma alegria transbordante, uma alegria explosiva. Olha o que Jesus está dizendo. Quando surgirem esses terremotos, essas epidemias, quando surgirem todos esses sinais que eu estou falando para vocês, vocês devem se alegrar, vocês devem ter uma alegria explosiva, é aquela alegria tipo de que coisa maravilhosa. Por quê? E por que Jesus fala que deve haver essa alegria? Além dele falar que deve haver essa alegria, ele ainda diz, erguei as vossas cabeças. Porque aqui nesse mesmo verso 28, ele fala assim, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Ou seja, aqui ele está fazendo uma espécie de trocadilho. Porque quando ele fala erguei a vossa cabeça, ele está falando, primeiro, é no sentido de que nós não devemos desanimar, nós não devemos desfalecer diante dessas questões todas que vão surgir, diante desse coronavírus, por exemplo, que está acontecendo. Nós não devemos abaixar a cabeça e andar desanimados e desesperançosos como aqueles que simplesmente têm uma esperança nessa terra, nesse mundo. Nós devemos erguer as nossas cabeças, porque nós sabemos que a nossa esperança não está só aqui, e nós sabemos que a nossa vida não depende desse vírus e não está no controle do acaso, mas nossa vida está nas mãos do Senhor. Então ergam as vossas cabeças, não desanimem diante de tudo isso, mas estejam alegres, exultem, tenham uma alegria explosiva no coração de vocês. O erguer as vossas cabeças também aqui está fazendo uma referência ao versículo 27, quando ele fala assim, ó, que Jesus ele viria nas nuvens, fazendo uma referência de que ergam as vossas cabeças, porque está próximo de Jesus voltar, no sentido, estejam observando, porque em breve as cabeças de vocês estarão erguidas, vendo o Filho do Homem descendo nas nuvens para buscar vocês, para redimir verdadeiramente vocês por toda a eternidade, porque quando esses sinais acontecessem, ele fala que estaria muito próximo, seria breve então o seu retorno. E aí nós devemos erguer a nossa cabeça, porque nós não devemos desfalecer, nos desanimarmos, e nós devemos erguer a nossa cabeça, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e ele está prestes a voltar, e nós o veremos descendo nas nuvens, assim como nós vemos os anjos falarem lá em Atos, quando Jesus, por exemplo, está sendo assunto ao céu, e eles falam, assim como varões galileus, o que vocês estão olhando? Assim como vocês estão vendo ele subir nas nuvens, um dia ele retornará do mesmo modo. Ou seja, ergam as vossas cabeças, não desanimem diante disso que está acontecendo, mas olhem para cima e tenham ânimo, porque em breve nós veremos o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, retornando para nos buscar, retornando, como no próprio verso 28 diz aqui, ele fala retornando para a nossa redenção. Deixa eu ler aqui de novo para nós entendermos aqui. Ele continua dizendo, fala assim, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Não desanimem, estejam atentos, olhem para o alto e creiam, porque o Redentor vive, o nosso Redentor vive, e Jesus estará voltando. A nossa redenção, essa palavra redenção aqui, no original, ela significa comprar de volta. Só que é interessante que ela, muitas vezes, ela tem o sentido de soltar, dar liberdade. Essa palavra no original, a palavra redenção, ela é comprar de volta, soltar e dar liberdade. O interessante aqui é que nós vemos que Jesus ele pagou o preço de sangue por nós, para que eu e você, para que nós, então, fôssemos livres nele. Só que quando nós vemos esse texto aqui, ele está falando de uma liberdade plena, ou seja, alegrem-se quando vocês virem todos esses sinais, essas pandemias, esses problemas todos, esses terremotos, essas lutas que nós estamos vendo, a nossa geração está vivendo e vendo. Alegrem-se diante disso tudo, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus está voltando para dar a plena liberdade para vocês, porque ele já comprou vocês, ele já pagou o preço de sangue pelas nossas vidas, ele já nos comprou, ele já pagou o preço necessário pelas nossas vidas, e ele está retornando, ele vai retornar para nos redimir, nos dar a liberdade plena por toda a eternidade. Diante disso tudo aqui, quando ele fala assim, a vossa redenção se aproxima, é a vossa liberdade plena.
se aproxima. Ele já pagou o preço por vocês. Vocês não são mais escravos do pecado. Vamos ser livres do que aqui? Nós vamos ser livres do pecado por toda a eternidade. Não vai mais haver pecado. Nós vamos ser livres dos horrores dessa própria tribulação que nos atinge. Eu não estou dizendo que diante dessas lutas e tribulações não haja em nós a tristeza. Com certeza existe um mix de emoções, porque existe a tristeza por vermos o sofrimento dos outros, talvez até nós possamos sofrer, mas ele está dizendo, a redenção de vocês se aproxima. Alegrem-se, exultem, é uma alegria explosiva, tem que brotar no coração de vocês uma alegria explosiva por saber que o vosso Redentor se aproxima. É isso que tem que haver no nosso coração. Não existe essa situação toda que está acontecendo aí hoje, o mundo está angustiado, o mundo todo está passando por uma luta terrível, algo inimaginável. Nós nunca imaginamos ver todos os pontos turísticos do mundo vazios, como nós temos visto. Nós nunca imaginamos ver todos os eventos esportivos, eventos musicais, todo e qualquer tipo de evento no mundo sendo cancelado. Uma angústia tem tomado conta das pessoas. Mas nós que temos Cristo, temos que nos alegrar, temos que exultar, porque a nossa redenção se aproxima e a palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Tenha isso em seu coração, guarde isso de forma firme e no seu coração. O nosso Redentor se aproxima. Eu sei que existe uma certa angústia, eu sei que existe um certo temor, mas nós não precisamos ter essa angústia e esse temor. Nós temos que nos alegrarmos, porque a palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Deus te abençoe.